Aí não tem, olha, toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Deixou o Sampaoli, falou que ele ficaria até a final da Copa do Brasil. Pode, assim, perder a sua prioridade, que é o Tite. Ou seja, Tite pode acertar ainda hoje com o Corinthians. E, ó, eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu acharia bem feito para essa diretoria do Flamengo. Eu acho que se o Tite acertar com o Flamengo, aí o Flamengo muda de patamar. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui, né, que nós vimos aqui, uns pedacinhos dos trechos aí, do que vai ser o nosso corte hoje, né? O chapéu do Corinthians no Flamengo. O Corinthians, né, anunciou a demissão do treinador Vanderlei Luxemburgo e com isso pode estar dando um chapéu no Flamengo pelo treinador Tite. Isso aí seria um grande tapa aí na cara dos dirigentes do Flamengo. Então, pessoal, antes de dar continuidade, já se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificações, porque aqui no canal Mengão News Oficial você acompanha todos os dias os principais cortes do nosso Mengão. Então, bora dar o play aqui e ver o que aconteceu nesses react. Equipe, ó, e não tem, olha, toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada. Eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é impressionante também. Ô Tite, cuidado com essa história de sogro, sogra, que só dá uma ingresia, como diria o outro, isso aí não dá muito certo não, cuidado. Pô, isso tem a ver com Flamengo e Corinthians. Tem a ver com Flamengo e Corinthians. Duas coisas, hein? Sogro, sogra, ai meu Deus do céu. Eu quero muito ouvir o Pedro, cara. Vamos para Pedro Ivalmeida agora. O que tem de verdade nos caminhos de Adenor. Não, é muita pretensão falar que a gente... Mas agora, sobre o Tite, é interessante pontuar que essa fala ela tem quase um ano, né? Se já não passou de um ano, que foi antes da Copa. As pessoas mudam. Não. De fato, a ideia do Tite, ele manteve isso. Ele foi sondado, ele foi buscado, ele passou o primeiro semestre todo sem considerar ouvir. Ele teve uma conversa muito adiantada, quase próxima de um desfecho positivo com o Hilal, antes do governo saudita assumir os principais clubes. Depois que houve essa transição do governo saudita assumindo, acabou o negócio dando para trás. E há poucos dias ele teve uma sinalização positiva da família. Porque quem breca isso não é só o Tite, é uma decisão de família, de esposa, parentes mais próximos, de que poderia considerar já pegar um trabalho para agora, olhando para 2024, não necessariamente esperar 2024. Mas só para contextualizar também, se não parece um papo de maluco. O Flamengo ainda tem treinador, o São Paulo ainda está dando treino. Nesse momento, ele deu treino ontem, está previsto dar treino hoje. Nesse momento, ele é o técnico para o fim de semana. O Flamengo pode estar esperando esse movimento também. O que vai acontecer com o Jorge Jesus lá na Arábia? Verdade. Souza. Eu acho que se o Tite acertar com o Flamengo, aí o Flamengo muda de patamar. É um grande treinador, é um cara que vai mudar, mas eu não acredito nessa troca, não. Acredito que o Tite deve acertar no Flamengo, só que assim, só entender quando é que esse pessoal do Flamengo aí vai tomar essa decisão, se vai levar até o final do ano, quando é que vai saber? O Flamengo é uma bomba relógio, você nunca sabe o que é que vai acontecer, quando eles vão tomar a decisão, estão tudo nariz em pé, parece que nada aconteceu com o clube, mas a contratação do Tite muda o Flamengo de patamar. O que você pensa, Canhão? O ideal seria o Tite começar a ser pensado como técnico do Corinthians para o ano que vem, independente de quem vença a eleição, né? Eu acho que já deveria ser feito esse movimento dessas chapas que brigam pelo comando do Corinthians para pensá-lo na próxima temporada, porque com o Vanderlei não dá, né? O Vanderlei, lamentavelmente, não tem condição de continuar como técnico do Corinthians até ganhando a Copa Sul-Americana. Essa movimentação de mercado que o Veloso cita é interessante para os dois casos, né? Porque eu acho que se o Tite tivesse que acertar com o Flamengo, já teria acertado. O Jorge Jesus, hoje ele seria a opção para o Flamengo. É um sonho do Flamengo trazer de novo o Jorge Jesus. Seria o grande nome do Flamengo hoje. Sempre que tem um problema, tem uma coisa, né? Quem coloca isso é o próprio... A gente, né? Sim. Ninguém tem informação disso. Não. Então se espera o Jorge Jesus cair, se espera o Sampaoli, e aí o Jorge Jesus vem pro Flamengo. É o mercado. É o movimento no mercado. Não, aí o Neymar pede a contratação. Peraí, não é muito louco isso, o Neymar...
ter que fazer isso? Vocês não acham isso? Eu Colocar isso vi. nas costas dele? Eu vi ele Tite deu uma falou- entrevista. Eu vi também. Você viu ele falando? Eu acreditei nele. Eu também acreditei nele também. Pô, ele vai Falando fazer que- tudo isso. Eu não Mas acredito assim, nisso, não. eu acho que não é só a insatisfação do Neymar com relação a Jorge Jesus. resultado. Ele não faz um bom trabalho. Não, tudo bem. Faz um bom trabalho no Al Hilal. Não, tudo bem, mas aí você já tá, as pessoas já estão colocando, olha, ele pega, vai lá, aí não sei o quê, o Tite estava em Porto Alegre, né? Aí veio com a esposa aí, mas será que o Tite mesmo tem condições daquilo que ele fez as duas últimas Copas do Mundo de acertar um time como esse? O Tite, quando estava no Corinthians, que foi o último clube dele antes da seleção, né? Ele fazia um grande trabalho. No clube, o Tite faz grande trabalho. Eu também não gostei do trabalho dele na Na seleção. seleção foi uma vergonha. Não gostei. Mas, assim, trabalhando em clube, trabalhando dia a dia, um contrato longo, eu acho que o Tite tem condição E dá pra tirar mais. a ser aquele Tite que a gente conhece, que é bom. Canhão. E dá para tirar bem mais desse elenco do Flamengo, né? Pode ser que esse acerto com o Tite seja uma vingança, seja um checkmate da diretoria corintiana em cima da diretoria rubro-negra. Ou seja, pode ser uma vingança que toma ainda mais essa diretoria do Flamengo. Porque pensa bem, se o Jorge Jesus não sair do Al Hilal e o Tite acertar com o Corinthians, o Flamengo passa a não ter uma opção para assumir o clube. Detalhe, Sampaoli comandou o treino de ontem, Sampaoli comandou o treino de hoje, estava super sorridente, bem diferente do Sampaoli emburrado de outras fases. Ou seja, o Sampaoli sabe que ele pode estar prejudicando muito quem tanto o prejudicou, a diretoria e os jogadores do Flamengo. E essa demora pela demissão do Sampaoli, ela tem um culpado, tá? É o Rodolfo Landim, é o presidente do Flamengo. Por quê? Porque ele não quis demitir o Sampaoli sem ter um treinador já acertado. O motivo? Ele não tem confiança no Mário Jorge, o treinador das categorias de base, que assumiria interinamente o Flamengo. Então, essa incompetência, essa frouxidão da diretoria do Flamengo para tomar decisões pode terminar numa rasteira histórica. Agora vai ser uma briga entre Flamengo e Corinthians para ver quem vai fechar com o Tite primeiro. E para o Tite, isso é maravilhoso. O Tite vai poder exigir alto salário, vai poder exigir alta multa rescisória, porque está tendo uma disputa simplesmente dos dois clubes de maior torcida do Brasil pelo Tite. E o otimismo do Corinthians, tá? Isso é informação, não é suposição. O Corinthians hoje, ele tem o objetivo, tá, de contar com o Tite imediatamente. O Corinthians pode anunciar o Tite ainda hoje. É bizarro, mas é verdade, tá? Ou seja, o que todos estavam prevendo, até eu próprio, eu falei ontem que o Tite seria apresentado no Flamengo até o fim da semana. De repente aparece o Corinthians entra no sistema e tudo indica que o Tite já aceitou trabalhar no Corinthians. Por quê? Porque o Tite deixou claro para o Flamengo: eu vou, desde que demitam o Sampaoli. Demitindo o Sampaoli, eu posso ser anunciado. O Flamengo não demitiu, o Corinthians tomou essa decisão antes. O Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo, ainda tendo a semifinal de Sul-Americana, sendo inclusive uma lição para o Flamengo, que deixou o Sampaoli, falou que ele ficaria até a final da Copa do Brasil. Pode, assim, perder a sua prioridade, que é o Tite. Ou seja, Tite pode acertar ainda hoje com o Corinthians. E, ó, eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu acharia bem feito para essa diretoria do Flamengo, porque define ainda mais a incompetência da diretoria do Flamengo, define ainda mais o quanto essa diretoria é frouxa, o quanto essa diretoria não tem atitude, o quanto essa diretoria é lenta. Eu acharia, de verdade, diante do trabalho horroroso dessa diretoria do Flamengo, eu acharia bem feito uma rasteira histórica do Corinthians depois do que foi feito com o Vitor Pereira. Então é isso aí, família. Você que chegou até aqui, né? E ainda não se inscreveu, já se inscreva no nosso canal Mengão News Oficial. Ativa o sininho de notificações, que é muito importante para o YouTube divulgar, né, o nosso conteúdo aí para mais pessoas, e você também tá sempre nos acompanhando aqui dentro do YouTube, beleza? Então, como já dito, Vanderlei Luxemburgo foi demitido da equipe do Corinthians. E o que acontece agora? O Corinthians tá com a carta na mão, né, para poder anunciar agora o Tite, né? Uma reviravolta muito grande, aonde a equipe do Flamengo
teria como certo o Tite, aí o Corinthians vem, após empatar com o Fortaleza ontem pela Sul-Americana, demite o Vanderlei Luxemburgo no dia seguinte e provavelmente, cara, o Corinthians tem mais coisa envolvida aí para poder, né, ter feito essa demissão. Lembrando que tem um jogo de volta contra o Fortaleza, né? Então ter demitido o Vanderlei assim rapidão, provavelmente o Corinthians aí, né, tá muito próximo de dar um chapéu na equipe do Flamengo. Então a notícia, né, o Corinthians anunciou nesta quarta-feira, dia 27, a demissão do treinador Vanderlei Luxemburgo pelo Timão. O Luxa treinou por 37 partidas, somando, né, 15 vitórias ontem, 11 empates e 11 derrotas. Então, uma passagem muito regular pela equipe do Corinthians, né? Mas também tem que levar em consideração, né, o Corinthians não tem aquele elenco para poder dar uma condição muito boa de trabalho para qualquer treinador. Então, isso aí, né? Então, muitas informações chegando aqui para nós, né? Então, o Vanderlei demitido e o Tite aí pode estar assumindo o Corinthians daqui para frente, né? E dando um chapéu dos grandes na equipe do Flamengo. Então, Vanderlei Luxemburgo foi demitido e o Tite pode ser anunciado no Corinthians. E o Flamengo acaba de tomar esse chapéu aí da equipe do Corinthians, um tapa na cara aí, né? Da diretoria do Flamengo. Então, pessoal, comenta aqui a opinião de vocês, né? Sobre isso aqui. Você acha que o treinador Tite vai, né, pro Corinthians mesmo assim? Ou vai vir, né, jogar aqui ou vai comandar a equipe do Flamengo? Comente aqui, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo. Ativa o sininho de notificações para você receber todos os vídeos. Deixa o like, que é muito importante. Tem um botão aí, né, com o nome like. Deixa o like e inscreva-se. Um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho. E até os próximos vídeos.